Amém. Servimos a Deus sempre prontos, como estilo de vida, andando em maturidade. Lerei a palavra de Deus em Atos 16, a partir do verso 19. Prefira sempre utilizar a Bíblia impressa. Todavia, se você tem apenas um dispositivo eletrônico, acesse esse conteúdo e busque desativar notificações para que você não se distraia enquanto a palavra de Deus é exposta. Atos capítulo 16, a partir do verso 19, diz-nos assim o texto bíblico. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O trabalho de evangelização em Filipos, que culminou com a libertação de uma jovem possessa por um espírito maligno, um espírito adivinhador, incomodou muita gente. Incomodou no texto apresentado agora, mais pela perda de recursos financeiros que aquela jovem adivinha gerava, do que pela mensagem de Cristo que estava sendo exposta. Paulo e Silas, ao serem acompanhados por uma jovem que dizia constantemente: vejam que estes homens, acompanhados pela bênção de Deus, são servos do Deus Altíssimo e nos anunciam o caminho da salvação. Por muitos dias ouvindo aquilo, incomodaram-se. Diz Atos 16, 18, que já estava Paulo indignado. Ele já havia discernido pelo Espírito de Deus que aquela jovem não estava sob a direção do Senhor, falando todas aquelas coisas. Paulo havia percebido que aquela jovem, na verdade, estava sendo usada por Satanás para perturbar o trabalho da evangelização. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, e pessoas já não estavam ouvindo a pregação. Diz a palavra de Deus que aquela jovem insistentemente dizia a mesma coisa: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Paulo se incomodava porque ele não precisava que aquela menina descrente confirmasse algo que o Senhor confirmaria pelo poder da palavra pregada e dos sinais que acompanhariam Paulo e Silas. Diz a palavra de Deus que esta menina dizia: eles anunciam o caminho da salvação. Quando então, não tendo dúvida em oração de que aquela era parte de um plano do maligno para perturbar a obra de Deus, o verso 18 diz que Paulo repreendeu, dizendo: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E o espírito maligno, adivinhador, na mesma hora saiu daquela jovem. A partir daí, uma grande oposição se levanta também em Filipos. Paulo e Silas, a meu ver, repreenderam aquela menina porque queriam pregar a palavra de Deus com clareza,
mas também, irmãos, porque eles não queriam associar o evangelho àquilo que não era evangélico. Eu entendo que aqui está uma rejeição ao culto ecumênico, por exemplo. Quando muitas pessoas se reúnem e até dizem algo correto, mas não são devotas do Senhor Jesus e não reconhecem como Salvador, isso não é aceitável aos olhos de Deus. Parece um culto ecumênico. Uma menina possuída por um espírito maligno, a adivinhação não vem de Deus, portanto vem do maligno, dizendo coisas corretas. São servos de Deus e anunciam o caminho da salvação, mas Paulo não aceitou. Há uma rejeição ao culto espetáculo, aquela pessoa que é colocada no centro das atenções e rouba a cena. Vemos muito isso na internet, cultos em que uma performance religiosa rouba a cena. Aqui nós encontramos uma rejeição a uma prática reprovável aos olhos de Deus. Bem, tudo isso, a coragem, a firmeza, o discernimento espiritual de Paulo e também de Silas, fizeram com que uma grande perseguição fosse inaugurada em Filipos. A justificativa tinha como lastro o antijudaísmo daqueles dias. Vejam que a partir do verso 19, aqueles que ganhavam dinheiro com a menina que adivinhava, se revoltaram porque perderam a fonte de lucro fácil. E então agarraram Paulo e Silas violentamente. Arrastaram-nos para a praça, levaram para as autoridades e usaram o argumento que trazia atenção naqueles dias. Estavam todos sensibilizados quanto a isso. O argumento do verso 20 é: estes homens são judeus. O texto bíblico diz que nem perguntaram a Paulo da origem dele. Depois ele disse que também era cidadão romano. Rapidamente, os inimigos de Paulo e Silas disseram: são judeus, e eles estão aqui para trazer confusão, e eles estão estabelecendo costumes que vão nos descaracterizar. Nós somos romanos, não somos judeus. Naqueles dias, o sentimento de superioridade de Roma era elevado, em contraste com o desprezo aos judeus e outros povos que foram anexados por Roma. Então esse argumento lançado no meio da multidão chegou aos ouvidos de todos como: eles estão nos desrespeitando. É um proselitismo ilegal. Eles são criminosos. Imaginem se a partir de agora qualquer pessoa quiser compartilhar qualquer coisa, e ainda mais um judeu, se quiser nos levar à sua prática religiosa, que nos levará a desprezar a divindade do imperador, a sacralidade do Império Romano. Ali, meus irmãos, estava um cenário muito conflituoso, mas enquanto tudo isso acontecia, os dois servos do Senhor, cheios de maturidade espiritual, continuavam confiantes no Senhor, sabendo que tudo estava nas mãos de Deus. Eles estavam certos de que o Senhor Jesus, em nome de quem eles viviam e pregavam, não estava surpreendido com toda aquela cena violenta, injusta, grosseira, cruel. Maturidade é o que nós encontramos nesses discípulos. Enquanto a multidão levantou-se unida, segundo o verso 22, junto com as autoridades, fizeram com que ficassem nus em praça pública dois homens sérios, homens honrados, homens íntegros, homens respeitáveis, agora sem uma peça de roupa, colocados sem roupa na praça, e diz a palavra de Deus, surrados com varas, torturados, machucados e lançados em um cárcere, segundo o verso 23, estes homens continuavam desfrutando de paz na presença do Senhor. Esse compromisso é de gente madura na fé, é de gente experimentada na fé, é de gente que já alcançou, pela graça de Deus, solidez espiritual.
A maturidade, irmãos, já era conhecida daqueles servos de Deus do primeiro século. Vejam o que diz o livro de Atos, no capítulo 4, a partir do verso 23. A prisão não era uma novidade para os discípulos do Senhor. A rejeição pública não se tornou um fato isolado para os pregadores do Evangelho. Atos 4, 23, depois de narrar mais uma vez uma prisão, Pedro e João estavam presos, diz que uma vez soltos, procuraram os irmãos que estavam reunidos orando. E lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Maturidade. A igreja perseguida orava pelos encarcerados, louvava a Deus pela soltura desses, e em oração e louvor diziam: Senhor, sabemos que tudo o que está acontecendo está em tuas mãos. O Senhor viu isso antecipadamente e nos preparou acerca desses episódios. Nada disso é novidade para nós, nada disso escapa ao controle do Senhor sobre a história, nada disso nos abaterá, porque sabemos que o Senhor é conosco. Apenas te pedimos, ó Deus, que vejas aquilo que eles têm feito contra os teus ungidos, contra os teus servos, e não permita que os teus servos deixem de pregar a tua palavra com toda intrepidez. Realize, Senhor, sinais que confirmem a veracidade desta pregação. Maturidade, irmãos. Aquela igreja sob perseguição, lidando com escassos recursos, encontrando muita resistência no campo missionário, continuou pregando a palavra, dependendo do Senhor, vivendo na dependência do Senhor. Imagine quantas pessoas naqueles dias foram impactadas positivamente com o testemunho de homens que foram aprisionados, surrados, humilhados, envergonhados publicamente, lançados numa prisão. Mas estes homens, segundo diz a palavra de Deus, presos com os pés em um tronco, já muito tarde, meia-noite, numa época em que as pessoas dormiam muito cedo, em torno do período do pôr do sol, esses homens estavam orando e cantando louvores a Deus. E aqueles que estavam presos perto deles escutavam a mensagem presente nas orações e nos cânticos. Quantas pessoas não teriam ouvido o Evangelho se Deus não tivesse permitido a ida daqueles homens ungidos por Ele para a prisão? Quantos já foram encorajados na história da igreja, consolados e até despertados ao lerem esse texto da palavra? Você já parou para pensar nisso, meu irmão? O Senhor já sabia que a igreja continuaria nesse período chamado de tempo da igreja primitiva, a fase antiga da história da igreja. Quantos continuariam sendo perseguidos? Você já pensou na Idade Média, um período clássico localizado em aproximadamente 1 milênio
de grande perseguição a cristãos sinceros que amaram a palavra de Deus nesse período. Você já pensou nas perseguições das missões modernas, nas perseguições que o cristianismo sofre hoje? A história do cristianismo, irmãos, é a história do milagre de Deus. Como explicar uma fé tão perseguida, tão maltratada, tão vilipendiada, tão caluniada, tão odiada, alcançar o mundo inteiro? Como explicar o cristianismo? Como explicar a nossa presença aqui hoje? Talvez você não saiba, mas o primeiro missionário batista chegou ao Brasil em 1859. Thomas Jefferson Bowen. Ele havia sido missionário na Nigéria. Lá ele perdeu um filho com a malária. E adoecido, voltou para os Estados Unidos. Tendo aprendido a língua iorubá, solicitou aos batistas do sul dos Estados Unidos: me envie para o Brasil, porque eu sei que há muita gente no Brasil, no Rio de Janeiro, que fala essa língua, eu quero pregar. Esse homem chegou fragilizado com a sua esposa aqui e passou a pregar para homens escravizados, especialmente no porto do Rio de Janeiro. Saúde fragilizada, porque ele estava pregando, ele foi preso, surrado, e na cadeia, ele já não encontrando mais meios para continuar no Brasil, decidiu que precisaria voltar para os Estados Unidos para dizer: a situação é difícil, orem um pouco mais. Irmãos, esse foi o primeiro missionário do povo batista no Brasil. E nós estamos aqui hoje, uma igreja local reunida, exaltando o nome de Jesus, fruto também do trabalho daquele missionário. Você já parou para imaginar quantas vezes homens como Bowen, nosso primeiro missionário no Brasil, algumas pessoas que estabeleceram esta igreja aqui no Barro Preto, e você mesmo, já leram esse texto bíblico dizendo: a perseguição não vem somente sobre mim. Quantas vezes já tivemos que ler esse texto e dizer: Deus sabe o que está fazendo. No passado, os servos dele sofreram e muito, mas venceram para a glória do nome do Senhor. No passado, enfrentaram grande oposição, mas Deus deu a vitória. Você já percebeu, meu irmão, que Deus permitiu a esses homens experimentarem o que experimentaram, para que os nossos irmãos, que em 2 milênios de história da igreja seriam perseguidos, também pudessem continuar firmes pregando o evangelho? Nós estamos firmados em Cristo de tal modo que estamos preparados para servi-lo e adorá-lo. Enquanto o mundo se abala e nos persegue, temos sido discípulos maduros? A minha pergunta a você nessa manhã é a pergunta pela maturidade, pela qualidade da sua fé. Discípulos de Jesus devem andar com Jesus, ouvindo a voz do Senhor Jesus pelo Espírito Santo, lendo, estudando, vivenciando a palavra de Jesus que temos em mãos, a Bíblia Sagrada, de tal modo que estejamos fortalecidos para lidar com toda e qualquer circunstância adversa apresentada por esse mundo. Maturidade se vê na decisão de um crente de servir a Deus, de adorar a Deus em qualquer circunstância. Nós estamos aqui diante de um texto que apresenta homens de Deus humilhados publicamente. Talvez você esteja pensando: mas eram homens cheios do Espírito Santo. Mas eram homens. Eram crentes tão consagrados, mas eram pessoas de carne e osso. Quando eu era criança, irmãos, durante um período da minha vida, eu morei muito próximo da igreja que a minha família ajudou a fundar, filha da nossa igreja original, a primeira igreja batista da cidade. E num domingo pela manhã, o meu pai foi escalado para pregar no culto. Era um período de férias para o pastor da igreja. E nós morávamos muito perto, então nos arrumamos. Por volta de 8 horas da manhã, seguimos para o prédio da igreja. E meu pai estava
de paletó e gravata. E com uma Bíblia grande. A Bíblia já era grande, mas também tinha um cantor cristão associado à revista, então aquilo chamava a atenção. Minha mãe, eu, meu irmão mais velho e minha irmã caçula, todos indo para a igreja. E 8 horas da manhã já havia um homem embriagado. Nós o conhecíamos. Ele havia bebido muito. E quando nós passamos em frente àquele bar, indo para a igreja, aquele homem saiu com uma garrafa de bebida e ele começou a caminhar em direção ao meu pai, dizendo que iria matar meu pai naquela manhã. Meu pai é uma pessoa muito amigável. Se existe alguém que nunca enfrentou problema algum com nenhum vizinho, é meu pai. Meu pai é a pessoa mais amigável do mundo. E aquele homem, irmãos, partiu para cima. E eu, criança, olhando aquela cena, fiquei aflito, segurei o meu pai, quando de repente, irmãos, parecia um passe de mágica. 4 ou 5 homens saíram do bar e cercaram meu pai e disseram: você está doido? Você vai fazer isso com seu Jair? Não, de modo nenhum. O que é que está acontecendo? E seguraram, e aquele homem esbravejava e dizia que não podia aceitar, e que ia matar, e que ia fazer e acontecer. Acontece, irmãos, que a essa altura havia muita gente olhando para nós. E não é agradável ficar exposto assim publicamente. Alguém já disse que até que você explique que focinho de porco não é tomada, leva muito tempo, né? Muita gente olhando aquilo e de repente até pensando que nós havíamos feito algo de ruim. É muito ruim ficar exposto publicamente. Mas naquela manhã, como criança que era, eu pude ver a proteção de Deus sobre os seus servos. Várias pessoas ali levantaram e protegeram meu pai, seguraram aquele homem. No dia seguinte, irmãos, passamos por aquele homem. Ele tímido, calado, baixou a cabeça. Não era a mesma pessoa. Certamente havia ação do maligno na vida dele naquele domingo pela manhã. Crente sim, mas eram gente como eu e você que sofre quando experimenta humilhação, especialmente em público. Adorando a Deus, tendo sido punidos injustamente. Quantos de nós não estaríamos em oração dizendo: Senhor, porque eu preso, eu estava te servindo, realizando a tua obra. Um homem como eu, talvez, irmãos, um crente imaturo diria: por que eu vou continuar pregando o evangelho? Eu estou falando de Jesus e ele sequer pôde me livrar de tudo que eu estou experimentando em Filipos. Foram tratados de modo indigno, mas eram crentes maduros, sabiam quem era Jesus, eram discípulos de Jesus e sabia que Jesus estava conduzindo a história de modo correto. A nossos olhos, tortuosamente, mas aos olhos de Deus, perfeitamente. Crentes maduros servem ao Senhor em circunstâncias adversas. Crentes imaturos não conseguem compreender a soberania de Deus e até a bênção de Deus num contexto de perdas. Irmãos, a matemática, a aritmética de Deus é muito diferente da nossa. Na matemática divina, quando ele divide, na verdade ele multiplica. Lembre dos pães e peixes multiplicados. O Senhor dividiu e na verdade foi tudo multiplicado. Lembre-se de Gideão e os seus valentes. Quando Deus subtrai, na verdade ele está somando. O Senhor é poderoso para conduzir aqueles que nele esperam em quaisquer circunstâncias, até nas mais adversas, como esta relatada no livro de Atos. Maturidade é servir ao Senhor em qualquer lugar. Jesus andou por toda parte, diz a palavra de Deus, que ele pregou as boas novas nas aldeias, em todas as cidades e circunvizinhanças. Diz a palavra do Senhor que os discípulos viajaram de cidade em cidade, de Troade a Filipos. Uma vez, tendo deixado Filipos, seguiram para Tessalônica, Bereia e Atenas. Maturidade é decidir pregar o evangelho em todo e qualquer lugar. Até em lugares pouco amistosos como a prisão.
Interessante ver os discípulos louvando ao Senhor Jesus à meia-noite, numa cadeia, e associar com Jó 35, verso 10. Olha que preciosidade, irmãos, eu redescobri na palavra de Deus enquanto estudava para pregar. Jó 35, 10. Imagino que os ministros de música, membros desta igreja, se alegrarão ao reler Jó 35, 10. Onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite? Deus nos dá canções de louvor na noite quando o sono não chega. Não é assim, irmãos? Quando estamos preocupados, como faremos para fechar as contas do mês? E o que farei se o diagnóstico for de uma doença incurável, degenerativa? Durante a noite, quando pensamos o que farei com meu filho que ainda não conseguiu se estabelecer na vida? À noite, quando pensamos nos problemas já agendados para o amanhecer, Deus também nos dá canções no meio da noite, durante a noite, porque Ele está presente nas horas mais sombrias do nosso viver. Maturidade é mesmo no sofrimento. E você tem direito de sofrer. Existe um livro da Bíblia intitulado Lamentações de Jeremias. Não é pecado lamentar. Pecado é blasfemar. Pecado é descrer do poder de Deus. Pecado é não crer que Deus sabe o que está fazendo. É questionar Deus. Mas lamentar, chorar, abrir o coração e derramar diante do Senhor, dizendo: Senhor, veja onde eu estou. Isso não é pecado. O Senhor nos dá canções no meio da noite. Nosso irmão que é vigilante, que na madrugada teme o homem mau. A nossa irmã que é médica, que no meio da noite está atendendo alguém que está à beira da morte. Deus também nos dá canções de louvor na madrugada. Perto da meia-noite, o que faziam Paulo e Silas? Toda vez, ministro Éder, que alguém disser, o pastor Paulo, tem a ousadia de dizer o ministro de música Paulo. E Silas também oravam. Aí o nosso irmão Paulo cansado vai também protestar. O ministro de oração, Paulo e Silas, né? Aliás, homônimo. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, pregando o evangelho. Abalados no corpo, mas não no espírito. Irmãos, eles estavam surrados. Foram açoitados sem roupa, com varas em praça pública. De onde esses homens retiraram forças, a não ser do poder de Deus que os sustentava para cantar louvores, para orar ao Senhor, dentro de uma prisão escura, úmida, suja, amarrados pelos pés num tronco, super vigiados. Vejam o Salmo 42, verso 8. Salmo 42, 8. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. À noite, o Senhor não se esquece de mim. Eu tenho motivos para cantar louvores ao Senhor, para orar ao Senhor. Maturidade é servir ao Senhor e proclamar o evangelho em público, quando preciso, ou no privado. Lembro-me que a igreja que eu liderei na Bahia recebeu de presente por alguns anos um ônibus, um micro-ônibus. Havíamos fundado uma congregação na zona rural de uma cidade que ficava a 35 quilômetros, mas 14 quilômetros para a zona rural, um lugar chamado Sítio das Flores. Zona rural da cidade de Santa Bárbara, 49 quilômetros até aquele lugar. E a equipe de evangelização era composta de 5 ou 6 irmãos. Mas havia 21 lugares naquele micro-ônibus. Então nós começamos a dar carona às pessoas no domingo de manhã. E dentro do ônibus o que elas encontravam? Gente com um violão cantando ao Senhor, lendo a palavra, orando, e entregávamos folhetos. Irmãos, vidas se converteram assim. Imaginem os irmãos, pessoas iam para as margens da BR-116, esperar em algum momento um ônibus que passaria ali. De repente, um ônibus identificado com o nome de uma igreja,
versículo bíblico, parava e dizia: quer carona? Nós iremos até tal quilômetro. E a pessoa aceitava. De repente ela caía no meio de um grupo de crentes, orando, louvando e pregando o evangelho. Irmãos, maturidade é pregar o evangelho em toda e qualquer circunstância, mas também em todo e qualquer lugar. Não deixar de anunciar Cristo sabendo que Ele é conosco. É servir ao Senhor como um estilo de vida. O estilo de vida que se vê na vida de homens que pregaram na prisão. E de repente, diz o verso 26, Deus com sua providência, enviando um terremoto, sacudiu os alicerces da prisão, portas se abriram, cadeias se soltaram, e a continuidade do relato bíblico é empolgante. O carcereiro de Filipos converte-se a Cristo, depois de ter ouvido a pregação do Evangelho. A declaração clássica de Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Leva os apóstolos a casa. O carcereiro podia fazer isso naqueles dias. O que ele não poderia era deixar de apresentar o preso quando solicitado pela autoridade superior. Pregaram a palavra de Deus. Quem estava na casa ouviu, creu, e diz a palavra de Deus que foram batizados. E houve grande alegria por terem crido em Deus. Atos 16, verso 34. Homens maduros na fé, porque eram convertidos a Cristo. A experiência de conversão de Paulo está apresentada na palavra de Deus. Em Atos, no capítulo 9, os irmãos verão que aquele homem creu em Jesus Cristo de tal modo que a sua vida foi radicalmente transformada. Nós servimos ao Senhor com maturidade porque somos convertidos a Cristo. Uma pessoa que não é convertida a Cristo, uma pessoa que não creu em Jesus Cristo de todo o coração e abandonou o mundo, terá dificuldade em servi-lo em meio às circunstâncias adversas, em lugares inóspitos. Se você ainda não creu de verdade que Jesus Cristo é o seu Salvador, nessa manhã, creia que Ele é Deus, que se fez carne, que assumiu a cruz, morreu e porque é Deus ressuscitou e vivo está. Entregue a sua vida nas mãos dele. Muitas das queixas, muitos daqueles que são chamados de desviados ou desigrejados são uma lembrança de que a gente, frequentando os cultos, que ainda não é convertida a Jesus Cristo. E não entenda isso como ofensa a qualquer pessoa neste lugar, mas como um apelo amoroso. Se você apenas admira o culto evangélico, e se você apenas valoriza a ética cristã, também apresentada na Bíblia, mas você ainda não visualizou a gravidade dos seus pecados e o risco do inferno, e se você não creu que Jesus Cristo é poderoso para transformar um condenado num justificado, você precisa hoje converter-se a Cristo, entregando a sua vida a Ele. É a conversão, irmãos, que produz maturidade de alguém que diz: eu conheço Jesus e eu sei que Ele é por mim. Eu sei que Ele sabe o que está fazendo. A minha vida está nas mãos dEle. Mesmo na prisão Ele está comigo. É um discipulado radical. Quando falamos em discipulado, precisamos falar dos espinhos da coroa, dos cravos da cruz. Andar com Cristo, crescer como discípulo, envolve uma entrega radical ao Senhor. Discípulos maduros confiam em Deus em todo o tempo. É fácil confiar em Deus sempre? Claro que não. Nós lutamos, irmãos, contra a nossa carne que é fraca. É por isso que devemos clamar ao Senhor: tem misericórdia de mim, Senhor, que vou perecendo, como o profeta Isaías. É por isso que devemos suplicar ao Senhor: aumenta a minha fé, me ajuda na minha falta de fé. Também não é pecado não, irmãos. Clamar a Deus por aumento da fé, pedir a Deus que encha o seu coração de confiança nele. Estilo de vida de alguém que em todas as oportunidades proclama o Evangelho de Cristo com confiança. Há muitos anos eu estive no Panamá e era a primeira visita àquele país, eu não conhecia bem. E então eu tomei um táxi do hotel até um shopping. Quando cheguei ao shopping, eu percebi que a distância era pequena. Fiz a clássica pergunta que brasileiros fazem quando estão fora do Brasil:
Perguntei ao taxista: é perigoso voltar a pé desse shopping para aquele hotel? Aí o taxista disse: nada vai te acontecer. Você pode sair com celular, carteira, compras e voltar por essa avenida. Não vai acontecer coisa alguma. Eu fiquei imaginando que ele disse: é mais um brasileiro, né? Mas, irmãos, me impressionou a confiança daquele homem. Aquele homem, de algum modo, tinha orgulho do seu país, confiança na segurança do seu país, e ele disse: nada vai te acontecer. E sabe o que aconteceu? Pois eu voltei a pé e nada aconteceu contra mim. Engraçado. Aquele homem disse aquilo e eu não fiquei questionando. Comprei alguma coisa, almocei, voltei para o hotel. Mas, irmãos, eu voltei com a tranquilidade de quem falou. Aquele homem afirmou com convicção: nada vai te acontecer. Essa convicção de quem anda na presença de Jesus porque conhece Jesus. Dizer: olha, Deus sabe o que está fazendo, ponto final. É a confiança de quem diz: eu sei quem Deus é. Ele me tirou do pecado. Ele me respondeu tantas vezes. Ele transformou muitas vidas. Eu sei que Ele é real. Ele agirá ao modo dele, no tempo dele. Maturidade de quem diz: eu já sei quem é o Senhor. Eu não preciso mais de um contexto favorável para me convencer que eu posso esperar em Deus. Eu sei quem Ele é, eu ando com Ele. Então, meu irmão, ainda que cresçam as dificuldades impostas por este mundo à igreja, ainda que cresça a oposição de quem você conhece à mensagem que você prega, ainda que sejamos cada vez mais incompreendidos, permaneçamos firmados no Senhor, servindo ao Senhor com maturidade. Quem anda com o Mestre Jesus cresce, e crescimento nos conduz à maturidade da fé. O resultado virá. Eu finalizo com o verso 40, Atos, capítulo 16, verso 40. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Vida que segue. O Senhor nos deu uma oportunidade de pregar em praça pública, pregar na prisão. Ele nos libertou, demonstrou seu amor, nos abençoou. Vamos agora seguir. Vamos pregar o evangelho em outro lugar. Deus nos conceda crescimento na fé, maturidade espiritual, para que não deixemos de servir e adorar o Senhor em nenhuma circunstância, em nenhum lugar. Seja esse o nosso estilo de vida, andar com maturidade na presença do Senhor.